Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu investiria 500 mil reais hoje. Hoje não, porque eu tô publicando esse vídeo no sábado. Aliás, no dia do meu casamento. Mas na segunda-feira, tá? Se eu tivesse 500 mil na minha conta em liquidez, esperando para ser investido, ou se eu tivesse mais do que isso, 1, 2, 5 milhões, eu seguiria esse mesmo processo que eu vou te contar ao longo desse vídeo. E ao final dele você vai saber como é que eu alocaria meu patrimônio, onde é que eu investiria, quanto em cada classe de ativos, por que eu investiria do jeito que eu investiria e o que eu poderia esperar de retorno com isso. Presta muita atenção, deixa o dedo no like. Bom, quero começar aqui com uma inferência do que quem clicou nesse vídeo tem na cabeça, né? Quem clicou nesse vídeo tem um problema, né? Tem dinheiro e não sabe onde alocar. E aqui nos próximos minutos eu vou me esforçar para te ajudar a resolver este problema com conhecimento, compartilhando exatamente qual é o método que a gente segue aqui no Clube do Valor, responsável pela gestão e o aconselhamento de mais de 2 bilhões de reais em patrimônio de clientes. Isso num passo a passo, tá? Vou te ensinar aqui sobre o que a gente chama de sistema de alocação estratégica. Só que conhecimento é uma forma de resolver esse problema. A outra forma é contratar uma ajuda profissional para te auxiliar no processo de tomar as melhores decisões de investimento. E aqui que entra o nosso serviço de Wealth, que é como a gente atende aqui centenas de famílias, ajudando elas a investir melhor para conquistar a liberdade financeira. E você pode conhecer a nossa equipe, entender como a gente pode te ajudar e, inclusive, ganhar uma sessão de análise da tua carteira atual de investimentos totalmente gratuito, sem compromissos, clicando no primeiro link aqui na descrição e preenchendo um rápido formulário. Você vai preencher, segunda-feira alguém aqui da minha equipe vai dar uma olhada nas suas respostas e vai te ligar para agendar uma reunião de análise de carteira, que a gente vai analisar o teu perfil de investimento, teus objetivos, como é que você está investindo, vai mostrar o que a gente faria de diferente, o que a gente manteria e no final a gente vai fazer um pitch para que você se torne nosso cliente, sendo totalmente aberto aqui. Primeiro link aqui na descrição ou este link aqui. Se você quiser ir pela linha do conhecimento, presta muita atenção em tudo que vai vir a partir daqui. Eu desenvolvi uma teoria de que existem dois tipos de investidores no mercado, sobretudo depois de que esses caras já juntaram seus primeiros 500 mil ou seu primeiro milhão. O primeiro tipo de investidor é o que eu chamo de um investidor simplista, que é aquele cara que ele não tem muito tempo para se dedicar aos seus investimentos, ele não tem necessariamente muito conhecimento, então o que ele faz é simplificar a tomada de decisão. Ele basicamente deixa todo o dinheiro dele em renda fixa, em ativos pós-fixados, tipo um CDB de um grande banco que renda 99%, 100% do CDI, ou tipo o Tesouro Selic, que são ativos que têm uma rentabilidade constante, previsível e segura para cima, em que eles sabem que eles não vão perder dinheiro. Se esses caras olham como é que foi a performance histórica de um investimento que tem rendido 100% do CDI, ou exatamente igual a taxa Selic, que são a mesma coisa no limite, esse cara vai ver um gráfico como esse que está na tela, numa rentabilidade linear e sem surpresa, tá? Isso é uma forma de investir com foco total em preservação patrimonial e que não é uma forma horrível de investir, não. Só que você não pode esperar muito de retorno. Como assim, Ramiro? Você pegar aí nos últimos 10 anos uma carteira com essas características, você vai perceber que essa carteira aqui teria rendido 9% ao ano, já descontado o imposto de renda, só que tirando a inflação, te sobraria apenas 3,4% ao ano. Esse seria o seu retorno líquido real. O que significa, basicamente, que para cada 1 milhão de reais investidos, você teria ficado 34 mil reais mais rico por ano, ou seja, menos de 3 mil reais por mês. Se você está falando aqui de um patrimônio de 500 mil, é 1.000 e pouquinhos reais por mês. Acaba não sendo suficiente para ninguém conquistar a liberdade financeira. E mais! Se você quisesse viver com uma renda passiva de 20 mil reais por mês a dinheiro de hoje e tivesse um retorno de 3,41% ao ano, você precisaria de 7 milhões para chegar lá. E se você estivesse começando com 500 mil reais, não fosse fazer aportes e a sua carteira rendesse 3,41% ao ano, você demoraria 80 anos para chegar lá. Mesmo com aportes de 2 mil reais por mês, você ainda demoraria mais de 5 décadas, ou seja, você não ia viver de renda nunca. É por isso que geralmente quem me acompanha aqui no YouTube ou quem assiste vídeos de investimentos não é um investidor simplista. Esse cara era um investidor simplista no passado, viu que as coisas não dariam certo, não do jeito que ele queria, e aí ele se torna o segundo grupo, o investidor empreendedor, que é o cara que vai atrás de soluções melhores, vai atrás de fazer seu dinheiro render mais. Só que o grande ponto é que a maioria dos investidores empreendedores, eles cometem um desses dois erros. O primeiro erro, investir sem estratégia. O que é investir sem estratégia? É tomar decisões de investimentos com base numa manchete, com base no título de um vídeo no YouTube, com base na diquinha de algum influenciador, de algum colega de trabalho, de algum parente que entende de investimentos.
com base na análise da geopolítica, das perspectivas de crescimento do país, de quem é o presidente, da análise política, enfim, com base em tudo que está estampado nas manchetes e que geralmente já está no preço. E aí esse cara sem estratégia, cedo ou tarde, ele vai olhar para a carteira dele, vai ver um empilhamento de ativos que ele nem sabe por que estão lá, vai ver eventualmente ações como da Magazine Luiza, Via Varejo, da Oi, ações que ficaram populares em determinados momentos no tempo, esse cara vai comprando e nunca vende, fica ali segurando o prejuízo até nunca mais, e vai perceber que as coisas não estão dando certo e que pior, né? Ele tá perdendo tempo do que importa para ele, que é trabalhar, é construir a sua família, e ele vai cometer o segundo erro do investidor empreendedor, que é delargar os seus investimentos, jogar na mão de alguém, sem entender o que esse alguém, o que este profissional que ele foi atrás para ajudar ele tá fazendo e sem entender o porquê. Sendo que a maioria das vezes, esse cara aqui, ele vai acabar consultando um profissional que diz que faz um trabalho totalmente gratuito, quando na verdade esse profissional não trabalha de graça, ninguém trabalha de graça no mundo, e sim ele acaba sendo remunerado com base nas comissões dos produtos que ele vende. Então se você for dar uma olhada na tua carteira e encontrar um COI, por exemplo, saiba que você é um investidor empreendedor que delargou a sua carteira para um profissional comissionado, porque COI é o produto que tem a maior comissão no mercado. Enfim, tem uma série aqui no YouTube chamada Analisando Carteiras de Inscritos, em que eu analiso várias carteiras, né, de investidores com essa característica, né, os empreendedores que estão cometendo erros muito grandes, às vezes muito custosos. Vou deixar aqui o link para a playlist para você dar uma olhada aqui. Isso não sem antes te mostrar que naquelas simulações que a gente fez, né, do retorno do investidor simplista, eu acredito que você possa esperar um retorno menor sendo um investidor empreendedor que investe ou sem estratégia ou com a ajuda de um profissional. E investindo pior, você nunca vai conquistar a sua liberdade financeira. E o que eu quero te convidar aqui é para que você venha para o terceiro grupo, para o grupo do investidor com estratégia. É esse passo a passo que eu seguiria para investir R$1 milhão se eu fosse investidor com estratégia. O passo número 1 seria definir qual percentual que eu investiria em cada classe de ativo. Uma classe de ativos é um grupo de ativos com as mesmas características, né? Ações de empresas brasileiras é uma classe de ativos, ações de empresas norte-americanas é outra classe de ativos, fundos imobiliários é uma terceira classe de ativos, renda fixa pré-fixada é uma classe de ativos, pós-fixada é outra e a atrelada da inflação é outra. E eu imagino que uma boa carteira é uma carteira que tenha uma exposição em pelo menos 3 diferentes classes de ativos, idealmente 6. Então o que está na tela aqui é o exemplo de uma carteira com 70% de peso em renda fixa e 30% em renda variável. Que a gente chama aqui de uma carteira equilibrada que acaba sendo boa para investidores com menos tolerância ao risco. Essa carteira aqui ela vai correr um pouco menos de risco. Um ponto importante para você entender nesse primeiro passo é que existe uma relação diretamente proporcional entre potencial de retorno e risco. Então quanto mais risco você correr, maior é o seu potencial de retorno no longo prazo, mas como diz o nome, também maior é o risco de você não exercer esse potencial de retorno. A primeira coisa é essa, é desenhar qual é a sua alocação de ativos ideal. Como é que você faz isso, Ramiro? Olhando para risco e não para retorno, tá? Aqui muitos investidores se confundem. É um erro muito comum o investidor achar que ele é um cara extremamente arrojado, perfil de risco muito elevado, porque esse cara quer mais retorno, só que ele não aguenta tanto risco. Aí vem a primeira crise e pá, esse cara aqui desiste do seu plano, abre mão da sua estratégia de investimentos. E a gente estando aqui num ano em que já faz uns 2, 3 anos em que os investimentos andam meio que de lado, cabendo muito o investidor que antigamente achava que era arrojado, abrindo mão da sua estratégia e, enfim, concluindo que não era tão arrojado assim. Que a maior cagada que alguém pode fazer nessa jornada é mudar a forma com que investe, beleza? Bom, desenhada uma alocação de ativos ideal, aí você tem que definir quais ativos vão ser investidos dentro de cada classe. Esse é o nosso segundo passo. Voltando aqui para o exemplo, né? Modelo equilibrado, 10% em ações brasileiras. Ok, investir em ações brasileiras é algo extremamente amplo. O que você vai fazer para selecionar ações? Vai comprar ações mais baratas? Vai escolher boas pagadoras de dividendos? Vai seguir um método, um processo passo a passo para escolher qual ação comprar? Que você tem que tomar esse tipo de decisão. E eu vejo 2 caminhos aqui. Um caminho de simplificar ao máximo. E que nesse caso aqui, na parte de ações brasileiras, por exemplo, você investiria num ETF. O ETF é um fundo de índice, ele replica um índice como o índice Bovespa ou o IDIV, o índice de boas pagadoras de dividendos. É um caminho que é bem simples de você tomar suas decisões de investimentos, porque com uma compra, você compra um ETF que acaba cumprindo o papel ali de criar a sua alocação naquela determinada classe de ativos. E o segundo caminho é ir para a gestão ativa, ir para escolher ação por ação quais ações você vai comprar. Nesse caso, eu te recomendo muito que você escolha
escolha os seus ativos com base em estratégia. Aqui no clube a gente tem em ações brasileiras, estratégia das ações mais baratas da bolsa, estratégia de dividendos, chamada máquina de dividendos, estratégia de ações que estão em tendência, que é chamada de momentum. Na parte de renda fixa a gente tem estratégia da escada de vencimentos, em fundos imobiliários a gente tem estratégia S-Rank. Enfim, aqui o ideal é você ter estratégias claras para definir quais ativos comprar. Tem muitos vídeos sobre estratégias aqui no canal do Clube do Valor. Eu vou deixar aqui uma recomendação, que é como eu faço para selecionar ações baratas. Bom, até aqui você já desenhou uma carteira ideal de longo prazo, já escolheu como é que você vai fazer para selecionar ativos individuais. Eu vou te mostrar como é que ficaria isso aqui na prática em breve, tá? Aí entra o terceiro passo, que é definir qual vai ser a frequência e o tamanho dos aportes a serem realizados. Ou seja, estipular quanto dinheiro você vai colocar no seu plano de investimentos por mês. Por que isso é importante, tá? Porque você está investindo para quê? Para abrir mão de consumo hoje, né? Não gastar dinheiro hoje, para poder gastar mais vezes no futuro e com isso ter uma vida muito mais confortável. Então, um grande motivo por trás dos investimentos é ter um patrimônio maior lá na frente. E nada vai te ajudar a construir um patrimônio maior do que fazer aportes regularmente. O que vai te enriquecer é o trabalho. Os investimentos eles vão te ajudar a preservar essa riqueza que você vai formando e multiplicar ela no longo prazo. Então você tem que ter muita clareza, de preferência um plano por escrito sobre quanto você vai fazer de aportes por mês e seguir esse plano com consistência. Depois você montou a sua carteira, está fazendo aportes, entra para minha grande cereja do bolo, que é a estratégia de rebalanceamento. Rebalanceamento é a estratégia que vai te fazer consistentemente comprar na baixa e vender na alta. E como é que funciona o rebalanceamento? Tem uma carteira ideal de investimentos, né, digamos, né, um modelo equilibrado. Escolhe ativos para montar essa carteira, monta essa carteira aí de 3 em 3 meses. Você vai dar uma olhada para a tua carteira, como é que está a composição dela. Digamos que ela esteja assim, após meses de investimentos, ou seja, ações norte-americanas perderam peso, saiu de 10% para 7%, ações brasileiras aumentaram de 10% para 14%, fundos imobiliários aumentaram de 10% para 12%, renda fixa pós-fixada caiu de 20% para 17%. Aí o que você faz? Ou você usa os novos aportes, ou você faz vendas de ações brasileiras e fundos imobiliários, no exemplo aqui as classes de ativos que ganharam peso, para comprar ações norte-americanas e renda fixa pós-fixada. Em outras palavras, o rebalanceamento te faz vender um pouquinho na alta e comprar um pouquinho na baixa com consistência. Aliás, foi o rebalanceamento que nos fez, em março de 2020, no pior mês da última década do mercado financeiro, quando as ações despencaram, fundos imobiliários despencaram, comprar mais de 11 milhões de reais em ações e fundos imobiliários na época, né, para os nossos então clientes de Wealth aqui do Clube do Valor. Pegando esse passo a passo, vamos lá para a prática. Onde é que eu investiria 500 mil reais, tá? Bom, primeira coisa é desenhar uma carteira ideal. Para desenhar uma carteira ideal de longo prazo, eu teria que entender bem qual é o meu nível de experiência no mercado financeiro, qual é o meu objetivo de retorno e a minha tolerância ao risco. Quanto maior for cada um desses pontos, mais risco eu posso correr. Eu, Ramiro, tá, que tem uma boa experiência no mercado financeiro, né? Mais de 11 anos já, caramba, trabalhando exclusivamente no mercado financeiro, mais tempo de investidor antes. Eu tenho objetivos bem ambiciosos de retorno e altíssima tolerância ao risco. Eu já passei pela crise de 2008 como investidor, já com patrimônio grande, estava na crise de 2020, a pandemia, e sei como eu me comportei, eu segui o plano. Então, eu, Ramiro, teria uma alocação de ativos que é 100% renda variável. 1/3 fundos imobiliários, 1/3 ações brasileiras, 1/3 ações norte-americanas. Então, eu investiria assim os meus 500 mil reais. Em ações brasileiras, eu seguiria a estratégia das ações mais baratas da bolsa. Como eu sou cliente de Wealth do Clube do Valor, eu tenho acesso ao fundo de ações baratas do Clube do Valor. Eu investiria nele e, aliás, é como eu invisto a parte de ações brasileiras. Na parte de fundos imobiliários, eu seguiria a nossa estratégia de seleção de fundos. Compra 15 diferentes fundos, pagam dividendos recorrentemente, são bem negociados, estão na média barata. E em ações norte-americanas, com 500 mil reais, eu investiria de uma maneira mais simplificada, sem fazer remessa para o exterior, para evitar mais custos. Iria de um ETF de código IVVB11. E assim eu montaria minha carteira de 500 mil reais. O que eu poderia esperar desta carteira? Bom, nos últimos 10 anos, essa carteira aqui, ela teria rendido 15,92% ao ano. Como eu sou cliente do clube, eu pagaria uma taxa por isso e me sobraria, depois de tirar a inflação, 8% ao ano em termos de retorno real. Se eu quisesse viver de renda com 20 mil reais por mês e minha carteira rendesse 8% ao ano acima da inflação, eu precisaria de 3 milhões de reais acumulados e, neste caso aqui,
Começando com 500 mil, aportando 2 mil por mês, eu chegaria lá em 18,8 anos. Aliás, tá, essa planilha de independência financeira que funciona nos computadores, você pode ter download no segundo link aqui na descrição ou no link que eu vou deixar aqui. Você pode ver que mesmo que se eu não fizesse aportes, eu demoraria aí 2 décadas e meia, 23,8 anos para chegar lá. E mesmo se a minha carteira rendesse menos, rendesse 6% ao ano, eu conseguiria em menos de 40 anos conquistar a liberdade financeira. Nesse caso, teria que conquistar um patrimônio um pouco maior. Por que eu estou te mostrando esse cenário com uma rentabilidade menor? Porque se por acaso você seguir esse passo a passo e entender que você não é tão arrojado quanto eu, você pode montar uma carteira diferente. Tem uma determinada alocação que muitos clientes de wealth aqui têm, que é essa aqui. É o famoso 60-40. 60% de peso em renda variável, 40% de peso em renda fixa. Seria 100 mil em ações brasileiras, 100 mil em ações norte-americanas, 100 mil em fundos imobiliários, 100 mil em renda fixa e inflação, 50 mil em renda fixa pós e 50 mil em renda fixa pré-fixada. E esta carteira aqui, no passado, teria rendido já líquido de inflação, líquido de imposto de renda, 6,45% ao ano. Aí, nesse caso, daria para, de fato, contar com essas premissas que eu estou te mostrando. Basicamente, esse seria o processo que eu seguiria para investir 500 mil reais hoje. E você pode conhecer esse processo mais detalhado, passo a passo, num e-book que eu escrevi num livro completo chamado Como e Onde Investir R$1 milhão. Aí você faz, né, a regra de 3 para adaptar à sua própria realidade. Se tem 5 milhões, multiplica esses valores por 5. Se tem 500 mil, divide esses valores por 2, por aí vai. Lá eu explico com maior detalhamento que é e como funciona o nosso método de investimentos. Você pode fazer download dele de forma totalmente gratuita neste link aqui. Aqui eu vou deixar o link para outro vídeo no YouTube, lembrando que estão abertas vagas gratuitas para sessões de análise de carteira. O primeiro link na descrição era isso. Grande abraço e até mais.